Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Amanhecemos com uma notícia muito interessante no mundo espiritual. É que querem derrubar o ministro de Israel. Porque o ministro de Israel defende Israel o melhor que pode. E desta vez, quando ele enviou aviões para o território sírio e destruir locais que o Irã usa para preparar-se ainda mais contra Israel, os aviões foram lá e destruíram. E agora eles querem derrubar o primeiro-ministro a qualquer preço. Onde estão eles? Estão em todos os países do mundo, inclusive Brasil, e ainda mais tem aqui na América. Muitos judeus estão lutando para derrubar o ministro. Eu mesmo estive numa sinagoga que houve uma reunião lá e eles falaram e de repente disseram: nós vamos dar oportunidade para um advogado falar. E o advogado levantou-se, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: eu votei para uma mulher que usa para a liberdade, luta pela liberdade, e ela perdeu as eleições, se identificando com Hillary Clinton. Acontece que Hillary Clinton, nunca os americanos quiseram ela no poder, nunca. Mas dessa última vez, imagine vocês, quando ela estava disputando com Obama, ela falava mal de Obama, Obama falava mal dela. Quando Obama ganhou, Obama, para controlar Hillary, convidou para trabalhar junto. E trabalharam juntos, de mãozinhas dadas, um que falava, o outro concordava, e por aí foi. Mas o povo americano sempre odiou Hillary. Eles sempre disseram: ela é maligna. E o que aconteceu? Ela continuou no poder, apoiada pela esquerda. Depois veio como presidente. E a lista de jornalistas que zombaram de Trump é muito grande. Eles fazem um papel de palhaços. Eles fazem papel de gente despreparada para a função. Porque o jornalista ele tem que pesquisar, ele tem que olhar. Não é abrir a boca e depois ter que engolir tudo aquilo que falou. Agora mesmo, no Brasil, tem um jornalista querendo derrubar Netanyahu, o ministro de Israel, dizendo que tem poucas pessoas lá que têm entendimento e por isso ele tem que ser derrubado. E qual é a acusação? A acusação é que deram cigarros para ele e que deram bebidas. Ele tem amigos milionários e deram para ele. Ora, eu mesmo que não sou ninguém na área da política, eles às vezes me presenteiam coisas como relógios, coisas assim. Alguém de vez em quando me dá um presente. E eu não vou aceitar só porque eu sou eu? Não. Não é assim que se faz. E agora eles estão lutando. Agora já é a 15ª vez. 15 vezes já tentaram derrubar o ministro de Israel. O que é que ele tem feito de mal para Israel? Defender Israel.
Tem muitos rabinos, que não sabem que leva 2 minutos para entrar no espaço aéreo israelense e atacar Jerusalém. Eles não sabem. Eu fico admirado como é que eles conseguem comer. Porque para a pessoa comer, pagar aluguel, viver, ele tem que produzir alguma coisa. Ele tem que saber alguma coisa da função dele. E como é que eles conseguem comer? Então, nos dias dos apóstolos já existiam os falsos judeus. Já existiam. E hoje existe muito mais falsos judeus. No Brasil tem falsos judeus no púlpito. E é de uma tribo, é de outra, e é de outra. Porque eles não têm mais nada para dizer, inventam uma história. Falsos judeus, sinagoga de Satanás. E o povo fica pensando que está ouvindo um judeu, é um judeu nascido no Paraguai. E depois ele mesmo admite, assim, particularmente, que ele armou aquela coisa toda, aquele teatro todo, aquele circo todo. E as nossas irmãzinhas ficam lavando roupa, pedreiros, motoristas de caminhões, taxistas, professores, estudantes, dando o dinheiro para essa gente, para eles mentirem. Procure saber de que buraco saiu essa criatura que está no púlpito. Eles nunca dizem de onde eles são. Não. Existe desses indivíduos que tem até 2 esposas. E está aí. Não é uma coisa esquisita isso? Agora, aqui na América, eu tenho encontrado muitos judeus. Muitos. E sabe o que eu notei? De cada 10 judeus, 2 apoiam Israel. 8 são contra. Eles querem que mísseis sejam enviados para Israel, causem destruição e morte, mas Israel não pode se defender. Vocês já imaginaram um dia que alguém mandar um míssil para o Brasil e explodir lá dentro de alguma cidade? Como vai ficar o brasileiro? O brasileiro não vai deixar passar isso em brancas nuvens de jeito nenhum. Mas Israel tem que passar por isso. Tem que se perder. Falsos judeus. E agora lutam dia e noite para tirar este valente primeiro-ministro que defende Israel a qualquer preço. Eles lutam contra ele. Por quê? Porque ganham cigarros de presente, lembrando que os judeus fumam, e recebeu bebidas de presente. Mas ninguém nunca recebe presente nesta vida. Até Jesus, quando nasceu, ele recebeu presentes. Ouro, incenso e mirra. Será que não dá para entender isso? E agora lutam desesperadamente. Vocês precisam ver aqui na América como judeus lutam contra Trump. E o que Trump faz? Dia e noite lutando para proteger Israel. Ora, existem pessoas que, quando eu falo que Trump luta para proteger Israel, diz que não precisa. Não, não precisa. Porque Deus cuida de Israel. Claro que Deus cuida de Israel. Mas quando o templo for reconstruído, as muralhas foram reconstruídas, eles tinham armas na mão. Deus podia expulsar os inimigos com um sopro. E eles se acabariam. Mas Deus permitiu eles usarem
armas para se defenderem. Ou Israel nunca recebeu ajuda de ninguém. Claro, nações se ajudam umas às outras. Ora, claro que Deus protege Israel, mas ele usa nações. Ele usa nações. Você que fica mandando mensagens para mim que Trump não precisa proteger Israel, preste atenção. Preste atenção no que você está dizendo. Se todas as nações, inclusive a América, se voltar contra Israel, o povo vai sofrer muito ainda. E nós queremos o menor sofrimento possível. Não se desperdiça ajuda internacional, de modo nenhum. Agora, falsos judeus em Jerusalém, que tem aos milhares, né? Porque o pai voltou para Israel, mas ele levou o filho que é drogado, ou a filha que é prostituta, ou o filho que é cantor, ou a filha que é desenhista, arquiteta. E cada um leva uma bagagem com ele. O que tem a boa bagagem enobrece Israel. E o que tem a bagagem má destrói o mais que pode a cultura judaica. Não adianta você botar uma estrela de Davi na sua igreja. Não, isso não ajuda em nada. E mais isso, mais porque é moda, né? É moda. Uma vez era na época das samambaias. Olha, que eu vi foi muita samambaia, porque eu morava no interior, né? Eu vi até decisões de igrejas que não chegou a bom acordo porque faltou uma samambaia. Eu estou dizendo que eu vi isso. E quem devia levar a samambaia era eu. Eu não entendo nada de samambaia, de flor, de coisa nenhuma. Eu não entendo nada disso. Mas eles queriam a samambaia. Parece brincadeira, né? E depois vocês se lembram aquela do sofá, aquele instrumento bu, 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 que não ajuda em nada na música. Aquilo é muito fácil de soprar. Qualquer um sem cultura nenhuma sopra. Agora, mas pega um trompete para ver. Pega um trompete e vai tocar. Trompete é dificílimo considerando aquele sofá. E agora passar para o sofá, porque são modismos, né? Bota a barba, tira a barba, costeleta, depois tira a costeleta, rapa a cabeça, depois deixa o cabelo crescer. E que sempre aparecer, tem que aparecer. O Evangelho não precisa disso. Eu me visto deste modo que eu estou hoje, desde os 17 anos de idade. E lembro minha primeira vez que eu coloquei terno foi na formatura de minha irmã, em Itajaí, no Clube Guarani. Minha irmã me convidou para estar junto com ela. Aquele negócio lá de formatura que vocês sabem, né? Foi a primeira vez. E sempre que estou envolvido com a igreja, eu me visto assim. Eu não tenho esse negócio de botar camisa azul e não botar paletó e tal, porque líderes usam camisa azul. Eu não tenho nada com isso. Nada, nada. Eu assumi esta postura e vou levar para o túmulo essa postura. Claro que quando eu andava de motocicleta, que eu andei anos de motocicleta, eu tinha roupa de motociclista, jaquetas, capacete e tudo. Mas isso era lá na rua, né? No púlpito, não. Então, Israel, com os falsos judeus, estão lutando para derrubar. O que é um jornalista brasileiro, ou alemão, ou seja lá de que país, porque agora é uma festa.
O mundo está em festa. Porque levaram uma surra do tamanho do mundo na eleição do Trump. Porque todos eles, sem nenhuma exceção, zombaram de Trump. Mas eu tenho um vídeo aí que mostra a zombaria que eles fizeram. Mas não se cumpriu nada. E jornalista não sabe nada. Um ou outro estudou, né? Ora, se eu vou conversar com um judeu rabino e eu tenho que dar aula para ele, porque se eu vejo que o sujeito recebe dinheiro e não faz o trabalho dele, eu me sinto mal. Então deixe esse lugar para outro. Eu fui numa sinagoga que eu posso garantir a vocês, Cristo não voltando, em 20 anos, não vai ter quem vai abrir a porta da sinagoga. Porque todos que estavam lá tinham a minha idade, de 60 anos para cima, e eu vi um moço de 16 ou 17 anos. O que vai acontecer com essa igreja daqui a 20 anos? Grande parte já morreu. Não há mais jovens na igreja, não, na sinagoga, digo, vão ter que cerrar as portas. Isto é o mal de quem não se prepara. Agora, meus irmãos, eles querem a qualquer custo que Israel seja varrido do mapa. Existe uma coisa interessante. Na Síria estão os americanos, na Síria estão os russos, na Síria estão os iranianos. E a intenção é varrer Israel do mapa. O judeu tem deixado a desejar em muitas coisas. Mas quando os judeus foram para o Brasil abrir a Bolsa de Valores, que a Bolsa de Valores, que agora deu um crescimento fantástico, a Bolsa de Valores era para ser no Brasil. Eles foram lá e tentaram fazer a Bolsa de Valores no Brasil. Mas o que é que o brasileiro fez? Expulsou os judeus. Eles vieram para Nova York e abriram a Bolsa de Valores. E agora a Bolsa de Valores aqui na América controla o mundo. E de onde os judeus foram expulsos do Brasil, a situação, o povo vive numa penúria. Porque rejeitaram a grande oportunidade de termos a Bolsa de Valores que domina o mundo dentro do nosso território nacional. Isso eles vêm fazendo desde a época do Império. Porque Brasil, tudo que existe em Portugal ia para o Brasil. E Brasil é 46% da América do Sul. Quantas Polônias pode colocar dentro do Brasil? Quantas Alemanhas dá para botar dentro do Brasil? Quantas? Quantas Franças pode-se colocar dentro do Brasil? Mas eles lutaram, até que derrubaram o rei de Portugal, depois o filho dele. Até o que proclamou a República, até ele foi mandar ele embora. Porque é assim que o ser humano é, né? Recebe o favor, depois chuta, né? Falsos judeus estão em toda parte.
parte. Eu sou judeu, eu sou judeu. E nem fala hebraico coisa nenhuma, né? Aqui apareceu um judeu em Boston contando histórias, né? Contando histórias de Israel e vendendo passagens para Israel. Eu fiz uma pergunta para ele. Uma pergunta só eu fiz para ele. Ele não teve como responder. E depois andou para lá, andou para cá, andou para lá, andou para cá, me deu uma resposta errada. Falsos judeus estão em toda parte. E agora, em Israel, eles querem tomar o poder. A esquerda, dentro de Israel, eles querem tomar o poder. Uma coisa interessante, a esquerda no mundo inteiro só faz a mesma coisa, é uma repetição. A Rússia, que foi dominada pela União Soviética, que foi vítima da União Soviética, sofreu muita fome. Dentro da União Soviética, muitos morreram de fome, porque eles não têm coração, eles são do diabo mesmo. Eles não têm coração. Não tem. E então, o povo, nosso povo de igreja, fica vendo esse tipo de coisa e não sabe o que está acontecendo. Falsos judeus. Aí tem um falso judeu que eu vou dar uma dica para vocês. Tem um falso judeu que ele diz que é judeu, assim, de mentirinha, né? Ele está na televisão e agora que a imagem da esquerda está muito denegrida, ele está novamente fazendo aqueles namoros políticos para que a esquerda suba de novo. Ele já está na televisão há muitos anos. E o que ele sabe fazer muito bem? Ele sabe fazer muito bem é rir. E o sorriso dele é ha, 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 ha. É só o que ele sabe fazer. Mas dali não sai nada que sirva para nada, não. É só para o bolso dele. Mas ele diz que é judeu. E agora ele vai ajudar a esquerda brasileira a massacrar o povo. O sujeito do ha-ha-ha. Bem, meus queridos irmãos, estou falando isso para vocês já saberem que é a esquerda e os falsos judeus lutando contra Israel. Portanto, vamos orar pela paz de Israel. Que Deus nos abençoe. E estes jornalistas covardes, mentirosos, sem cultura, eles vão pagar. Como eu gostaria de ser apanhado de surpresa por uma equipe de televisão e com qualquer destes jornalistas conversar sobre Israel. Eu gostaria muito, porque eles não sabem nada de nada. Eu percebo, eles só falam o que está acontecendo hoje. Mas dos anos que Israel vem sendo pisado pelo Irã, desde antes de Roma, desde antes da Grécia, quando ainda era Medo-Pérsia, o judeu vinha sendo massacrado pelo povo do Irã, que é um povo, o povo em si não tem culpa, são os governos, né? Os governos. Que Deus vos abençoe, onde quer que vocês estejam, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Saibam que tudo isso está previsto na Bíblia. A minha grande, única surpresa é só esta. Como é que falsos judeus
conseguiram tomar tanta dianteira dentro de Israel. Como eles conseguiram? Isso para mim é uma surpresa. Agora, fora de Israel, para mim não é surpresa, porque esses jornalistas não sabem de nada. Infelizmente, né? Muito obrigado a todos vocês, onde quer que vocês estejam, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.